Bom dia, esse menino. Bom dia, dona moça. Hoje nós estamos aqui para iniciar a nossa série sobre genética. E para iniciar, para começar a falar sobre genética, eu queria falar sobre um poema de uma poetisa chamada MC Bella. A MC Bella, ela tem um poema que se chama Genética Boa, onde ela diz que ela é muito bem feita de corpo e que é de nascença e que ela não revela a receita. Claro que não é esses termos que a MC Bella usa, mas eu acho que é impróprio, então eu prefiro falar assim. Bom, se a MC Bella ela está dizendo pra gente que ela é bem feita de corpo e é de nascença, mas que ela não vai revelar a receita, ora, MC Bella, você já está revelando a receita. Por quê? Porque se é de nascença, você herdou isso do seu pai e da sua mãe. Vamos ver esse slide aqui. Digamos que essa aqui, ó, seja a MC Belinha, tá? E aqui o pai e aqui a mãe. Todos nós herdamos 50% do nosso DNA do pai e 50% do nosso DNA da nossa mãe. Ou seja, a gente herda 23 cromossomos do pai e 23 cromossomos da mãe. E esses cromossomos, eles vão determinar todas as nossas características, seja cor de cabelo, cor de olho, se a gente consegue curvar o dedão ou não, se a gente consegue dobrar a língua ou não, tudo isso vai ser determinado pelos nossos cromossomos que a gente herdou dos nossos pais. Então, se eu tenho uma característica que é de nascença, eu já tenho a minha receita. Eu herdei isso dos meus pais, seja do meu pai ou da minha mãe. Agora, professora, onde é que ficam esses cromossomos e o que são esses cromossomos? Bom, os cromossomos, eles estão lá encerrados no núcleo das células. Todas as nossas células, exceto as hemácias, que são as células sanguíneas que não possuem núcleo, todas as células, elas vão ter esse DNA lá no seu núcleo. E esse DNA, quando a célula ela está na fase de divisão celular, ou seja, na fase de mitose ou de meiose, essa célula vai estar em forma de cromossomos, ou seja, esse DNA ele vai estar compactado. Então, se eu pegar um cromossomo desse aqui, ó, e eu olhar uma dessas cromatídeos aqui, essa cromatídeo vai ser uma grande molécula de DNA compactada. Então, cromossomos e DNA é praticamente a mesma coisa, só que um é compactado e o outro não. E aí, nessa molécula de DNA aqui, eu vou ter sequências nessa molécula, ou trechos dessa molécula, que eu chamo de genes, que são aqueles trechos do DNA que vão determinar uma outra característica. Por exemplo, cor dos olhos. Eu tenho um gene lá, um trecho do meu DNA que vai determinar a cor dos meus olhos. Agora, se eu estou numa célula, eu estou olhando uma célula que ela está na fase de intérfase, ou seja, a célula que ela não está na fase de divisão, o DNA ele não vai estar compactado em cromossomos, ele vai estar dessa maneira aqui, ó, ele vai estar relaxado lá, as moléculas é como que esticadas, né? Agora, por que então, professora, que o DNA comprime, aliás, que a célula comprime o seu DNA em cromossomos? Ora, vamos pensar que essa célula ela vai entrar em divisão, ela vai entrar em mitose ou em meiose. Pensa aí a confusão que não ia ser para essa célula mandar esse DNA, metade para uma célula, metade para outra. Pensa no seu fone de ouvido lá no seu bolso. Você pega esse fone de ouvido, simplesmente embola ele e coloca lá no seu bolso. Quando você for tirar, ele vai estar todo embolado. E a capacidade de você trazer outras coisas junto com esse fone de ouvido embolado ali vai ser muito grande. É a mesma coisa para a célula. Quando ela vai se dividir em duas células e mandar metade desse DNA para uma célula filha, metade desse DNA para outra célula filha, pensa a confusão que não ia ser se esse DNA ele tivesse todo ali esticado, um embolado no outro. Então, o que que a célula faz? Ela compacta esse DNA em cromossomos. E aí fica mais fácil para ela dividir esses cromossomos, metade para uma célula, metade para outra, minimizando assim a possibilidade de ocorrer erros na hora da divisão celular. Professor, então não ocorre erros de jeito nenhum com essa compactação do DNA em cromossomos? Não ocorre erros de jeito nenhum?
Ocorre, pode ocorrer erro sim, e aí são as anomalias cromossômicas que a gente vai ver um pouco mais para frente. Mas vamos ver aqui primeiro, como é que esse DNA ele é comprimido. Os cromossomos, ele se transforma, né, o DNA ele se transforma em cromossomos a partir da união com proteínas histonas. Então, esse DNA ele vai se enrolando nessas proteínas histonas e cada um desses núcleos aqui, ó, que é um DNA, são trechos de DNA enrolados em proteínas histonas, a gente chama de nucleossomo. Então, esse DNA ele vai se compactando junto com a proteína histona em diferentes níveis de compactação até chegar a essa forma que a gente conhece como cromossomo, tá? Esse cromossomo, então, ele vai ter diferentes partes. Então, ele vai ter o centrômero, que é essa parte aqui, que é uma parte mais compactada do DNA, que vai unir as duas cromátides irmãs e as duas cromátides aqui. Lembrando que esse cromossomo nada mais é do que DNA compactado junto com as proteínas histonas. Dependendo da localização desse centrômero ou da localização dessa região que une as duas cromátides, esses cromossomos eles vão ter diferentes nomes. Eu vou ter o cromossomo metacêntrico, que é quando esse centrômero está mais na região do meio aqui desse cromossomo. Eu vou ter o cromossomo submetacêntrico, que é quando esse centrômero está mais desviado, mais para a extremidade do cromossomo. Eu vou ter o cromossomo do tipo acrocêntrico, que é quando esse centrômero está um pouco mais para a extremidade, e o telocêntrico, que é quando o centrômero está realmente na extremidade, não dá nem para a gente diferenciar em duas partes assim. Então, eu tenho esses tipos aí de cromossomos. Agora, quantos cromossomos nós herdamos dos nossos pais? A gente já falou lá no início que a gente herda 23 cromossomos do nosso pai e 23 cromossomos da nossa mãe, formando então 46 cromossomos. Todos nós, humanos, a gente tem 46 cromossomos ou 23 pares. E esses pares, que um foi herdado da mãe e o outro foi herdado do pai, vai chamar o que nós conhecemos como cromossomos homólogos. Esses cromossomos homólogos, eles vão ter o mesmo tamanho, a mesma forma, a mesma posição do centrômero, que é aqueles tipos que a gente acabou de ver, vai ser o submetacêntrico, metacêntrico, telocêntrico, e eles vão ter a mesma sequência e o mesmo tipo de genes. Por exemplo, se esse cromossomo ele tem um gene aqui para a cor do cabelo, por exemplo, o cromossomo homólogo a ele vai ter o mesmo gene para a cor do cabelo. Bom, esse conjunto de cromossomos, então, de cromossomos homólogos, esses pares de cromossomos, ou esse conjunto de cromossomos, formam o que nós chamamos de cariótipo. Aqui, então, o cariótipo de uma pessoa humana. Esse cariótipo é de uma célula somática. Como assim, professor, uma célula somática? Lembra lá, uma célula que não é um gameta, ela é uma célula somática. Então, nesse cariótipo aqui, ó, a gente tem o conjunto de cromossomos de uma pessoa humana, sendo que eu vou ter 22 pares de cromossomos autossomos e um par de cromossomos sexuais. Os cromossomos sexuais são aqueles que vão determinar, entre outras características, né, mas que principalmente determinam o sexo do indivíduo. Se o indivíduo ele tem esse cariótipo e ele tem um cromossomo X e um cromossomo Y, ele vai ser um homem, ele vai ser menino. Agora, se a gente tem esse outro cariótipo aqui, ó, onde eu vou ter dois cromossomos X, ele vai ser uma mulher, vai ser uma menina. E aqui eu tenho uma micrografia desses cromossomos, o Y e o X. A gente percebe que não é bem um Y, né? Não é bem um X, mas a gente chama eles de cromossomos Y e X. Esse cariótipo, então, esse conjunto de cromossomos
de uma célula vai variar de acordo com a espécie. Por exemplo, as formigas elas têm 34 pares de cromossomos. Já os cavalos têm 31 pares. Já essa borboleta aqui, a Poliomatus atlântica, é o animal que tem mais cromossomos dentre todos os animais. Ela vai ter 226 pares de cromossomos. E para terminar aqui esse nosso bloco, vamos ver esse exercício aqui, essa questão lá da UERJ, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro de 2018. Vamos lá. Na metáfase, a cromatina pode transformar-se em cromossomos bastante espiralados, conforme mostra o esquema. Então, aqui está mostrando, né, o cromossomo, já o DNA espiralado. Considerando uma meiose típica, a formação do cromossomo bastante espiralado favorece o seguinte processo. Vamos ver aqui. Redução do cariótipo original? Não. Vejam só. Quando essas moléculas de DNA elas se compactam, não há redução da quantidade de DNA, ou seja, não há redução desse cariótipo aqui. O que acontece é que simplesmente o DNA ele vai ser compactado, então não ocorre essa redução. Síntese de proteínas nos ribossomos, olha só, vamos relembrar aqui. Quando ocorre a síntese de proteínas, o DNA ele não pode estar compactado, porque senão o RNA não consegue ler esse DNA. Então aqui também não ocorre síntese de proteínas nos ribossomos. Transcrição dos genes para RNA polimerase. Olha só, transcrição dos genes enquanto o DNA está compactado também não pode ocorrer. Então, transcrição dos genes também não. E distribuição do DNA para células filhas, aí sim, né? Porque como a gente viu lá, essa compactação do DNA em cromossomos facilita na hora da distribuição desse DNA durante a divisão celular. Então, vai ser a letra D. Ok, gente? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Só uma introdução para a gente relembrar alguns conceitos que vão ser importantes daqui para frente. E eu espero vocês na próxima aula.